Olá, abençoados. Vamos falar um pouco sobre dízimos e ofertas, né? Vamos falar um pouco sobre Malaquias 3:10, o versículo que os pastores usam para roubar os crentes, em nome de Deus. Usam Malaquias 3:10 como uma arma na cabeça dos crentes para roubar o que tem no bolso dos crentes. Mas hoje você vai ler comigo Malaquias 3:10 de uma forma diferente, de uma forma que eles nunca leram na igreja. Você vai ler comigo hoje, vamos destrinchar aqui Malaquias e vamos descobrir a verdade sobre os dízimos e as ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 8 em diante. No 8, 9, 10. E se for preciso a gente lê mais. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta que o profeta faz. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Note, quando Malaquias fala vós aqui, ele não está falando com você, nem comigo. Todavia vós me roubais. Se você ler o contexto histórico do que está escrito em Malaquias, você vai ver que quem estava roubando os dízimos eram os sacerdotes, eram os pastores. E aí? Vamos continuar. E dizeis, em que te roubamos? Aí o profeta fala, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, note, ele está falando vós, não está falando nem comigo nem com você. Vós, toda a nação. Que nação é essa, irmão Leandro? Nós vamos descobrir agora. Abra comigo aí, Malaquias 1, versículo 1. Nós continuamos em Malaquias. Agora você vai ler o contexto do que nós lemos lá. Malaquias 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra o Brasil, contra a Espanha, contra a Inglaterra. Não. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Pergunta que eu faço para você, meu querido ouvinte, agora. Você é de Israel? Você é judeu? Para essa profecia, essa sentença ser direcionada a você? Posso eu pegar uma carta que foi escrita para uma outra pessoa e essa carta se aplicar a mim? Por exemplo, eu escrevo uma carta dizendo que eu amo a minha esposa e no meio do caminho eu perco essa carta e você acha. Essa carta se aplica a você? Está falando com você? Não. Então a sentença do dízimo aqui, a obrigatoriedade de dizimar, era para o povo de Israel, como está escrito em Malaquias 1, versículo 1. Aí quando vai lá para Malaquias 3, versículo 10, aí eles dizem, a mentira é aqui. Aí eles falam, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde que era a casa do tesouro aqui? No momento dessa escrita aqui. É a sua igreja? É a igreja do pastor fulano de tal? É a igreja ali no Brasil? Não! No momento da escrita aqui, a casa do Senhor era o templo lá em Jerusalém, que ainda estava de pé e que foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Mas a mentira deles aqui, que pregam Malaquias 3:10, é dizer que a casa do Senhor é a igreja do fulano de tal. É a igreja do fulano de tal. Não, aquilo lá não é a casa do Senhor. No momento dessa escrita aqui, respeitando o contexto atemporal, o tempo verbal que eles não respeitam, eles pegam um texto, espiritualiza e futuriza o texto para o dia de hoje, sendo que isso aqui tinha destinatário, essa carta tinha destinatário, tinha remetente. Aí eles pegam isso aqui e aplicam na vida das pessoas e colocam as pessoas em maldição, sendo que isso aqui nunca foi para nós gentios, nem cristãos.
Isso aqui nunca foi para o cristão. Eu li com você, Malaquias 1, versículo 1. Sentença pronunciada contra o povo de Israel. Não contra mim, nem contra você. Aí eles falam, trazei todos os dias a casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo lá em Jerusalém. Que não existe mais. Aonde é o templo hoje, onde era o templo hoje, é uma mesquita muçulmana. Não tem mais templo para você pegar e levar os dízimos lá. Mesmo que você queira cumprir isso aqui, você não vai conseguir. Porque não existe templo. Aí ele fala, continuando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Mas uma prova que o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era sementes, eram bois, eram vacas, eram cabritos, ovelhas. O dízimo era isso. Era plantações, sementes. Nunca foi dinheiro. Aí alguns mentem e falam assim, não, mas lá naquela época não existia dinheiro, por isso que existia as dracmas, existia dinheiro sim. Já ouviu aquele, né? Não sou mais uma dracma perdida. Era dracma, existia dinheiro sim. Só que o dízimo se tratava de mantimento, de alimento. Não se tratava de dinheiro. Aí ele diz, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Essa janela do céu, as pessoas interpretam totalmente errado, irmão. Como o dízimo se trata de semente, de plantações, de gado, de ovelha, o que precisava para manter isso tudo, gente? Qual era a bênção necessária para manter as plantações, para manter os animais, para manter o campo? Chuva, gente, janela do céu. Quando ele abria a janela do céu, descia chuva, ele abençoava com chuva, porque precisava da chuva para ter a colheita, precisava da chuva para os animais beber água, não podia ter seca, meu irmão. É muito simples de entender, mas as pessoas caem na mentira dos pastores. Aí ele, no versículo 11, vem outro engano, é mentira atrás de mentira que esses pastores pregam. Aí no versículo 11, por vossa causa, vossa, está falando com quem? Comigo, com você? Não, com os judeus, com os Israel. No versículo 1 você viu, no capítulo 1, versículo 1 você viu que a sentença é contra Israel. Por vossa causa, por vós Israel, repreenderei o devorador. Aí a outra mentira, pegaram esse devorador aqui e transformaram ele num demônio, que vai entrar na sua casa, que vai comer seus alimentos, que é mentira. Devorador aqui, e eu vou mostrar para você agora, e o devorador aqui era uma espécie de gafanhoto, que por causa dele estar dizimando, os judeus estarem dizimando, Deus repreenderia esse gafanhoto de destruir as suas plantações. Aí pegaram esse devorador aqui e transformaram num demônio, num capeta, que vai entrar na sua casa para comer aquilo que você tem. Mentira! Devorador é uma espécie de gafanhoto. Quer ver que eu vou te provar que é uma espécie de gafanhoto? Abra sua Bíblia comigo aí agora em Joel. Abra sua Bíblia comigo em Joel. Joel 1, versículo 1. Ó, vou te mostrar que o devorador era uma espécie de gafanhoto. E não existia só uma espécie de gafanhoto devorador, não existia mais. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos e às vossas filhas, e façam seus filhos e suas filhas deste a outra nação. Olha o que ele fala, versículo 4, Joel 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador? Tá vendo como é que é uma espécie de gafanhoto? O que deixou o gafanhoto cortador? Cortador é uma espécie de gafanhoto. Comeu o gafanhoto migrador, outra espécie de gafanhoto. Cortador, migrador. O que deixou o migrador? Comeu o gafanhoto devorador. Então, cortador, migrador, devorador. E o que deixou o migrador, o devorador? Comeu o gafanhoto destruidor. São 4 espécies de gafanhoto. Migrador, né? Cortador, devorador e destruidor. 4 espécies de gafanhoto. O que eles fizeram, os bonitos? Com ganância, querendo o seu dia, transformaram esses gafanhotos em demônios. Mentira, irmão.
Tudo isso aqui que eles pregam dentro da igreja, isso aqui que eu estou te ensinando agora, eu não aprendi na escola dominical, não. Eles não vão te ensinar isso lá. Isso aqui foi eu aprendendo, pesquisando, estudando. E senão estariam me enganando, estaria no engano até hoje. Então assim, não existe demônio. Sai dessa, que existe maldição. Se você não der o dia, você está amaldiçoado. Isso não é uma sentença para você nem para mim. Era uma sentença contra o povo de Israel. Nós não somos de Israel. Nós somos eleitos, filhos de Deus. Nós somos cristãos, brasileiros. Uma cultura totalmente diferente dessa. Os gentios dessa época aqui também não eram obrigados a dar dízimo. Né? Porque a sentença não foi contra eles, foi contra o povo de Israel. Então eu deixo essa palavra para vocês aí, né? Que vocês venham fugir desses ladrões, desses cão gulosos comedores de dízimo. Eles estão aí para te enganar e distorcer a palavra da verdade. Eles são especialistas em tornar a verdade de Deus em mentira para enganar vocês. Então, abre seus olhos. Devorador nunca foi demônio. Casa de Deus nunca foi, casa do tesouro nunca foi essa igrejinha que você vai, tá? A casa de Deus era o templo lá em Jerusalém. Espero ter explicado bem, espero que vocês tenham entendido. Graça e paz aí, beijo para vocês aí.